Se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra minha eu de 13 anos, seria mais ou menos o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Hoje eu tenho 25 anos e eu cresci uma pessoa completamente independente, moro nos Estados Unidos já vai fazer 2 anos e eu me sinto sim realizada por várias metas que eu já alcancei tão nova, mas por outro lado sempre tem alguma coisa ou outra que a gente acaba se arrependendo. Eu tô vindo nesse vídeo hoje sem roteiro, gravando pelo meu celular, com uma pegada um pouco mais conversa de amiga, porque eu quero tentar ser um pouco mais eu mesma nos vídeos, então essa vai ser a primeira tentativa de ser um pouco mais natural. Tá, a primeira coisa que eu falaria pra Isabela de 13 anos seria: não abandone os seus hobbies. Aos meus 13 anos, eu amava desenhar. Eu era uma pessoa super organizada, que adorava fazer aquelas páginas super decoradas e coloridas na escola. Mas conforme a vida foi ficando um pouco mais corrida, acabou que eu abandonei um pouco esses hobbies. Eu não desenho há anos. E aí, quando eu comprei esse iPad ano passado, eu quis tentar voltar a desenhar, só que tá muito difícil, porque primeiro é uma ferramenta nova e segundo, eu não pratico há muito tempo. Então, qualquer coisa que eu faço hoje em dia, eu me sinto uma iniciante de novo, então eu fico muito desmotivada. Mas apesar disso, eu vou continuar tentando, é claro. Mas o motivo pelo qual eu falaria pra Isabela do passado não parar de desenhar, não é nem porque, depois que você for tentar de novo, você vai se sentir mal, porque tá começando do zero. Sim, porque hoje em dia eu estou com o objetivo de trabalhar com o digital, e eu acredito que esse hobby meu especificamente abriria muitas portas, porque eu ia conseguir editar muito mais fácil algum PDF, ser mais criativa pra editar os vídeos, algo do tipo. Eu também poderia criar os meus próprios infoprodutos e colocar à venda e ganhar dinheiro sem nem perceber. Por exemplo, quando alguém comprar um planner online, ou um calendário online, ou até um roteiro de viagens, que é uma coisa que eu amo fazer, mas na hora de colocar bonitinho em um PDF, eu sinto que me falta muita criatividade. Outros hobbies que eu tinha desde nova era maquiagem. Eu amava me maquiar bem pesado pra ir pra escola, eu passava sombras coloridas, eu amava. Eu gostava muito de me vestir também, apesar de que eu não tinha muito dinheiro pra sempre estar comprando roupas novas, mas eu gostava de me vestir bem com o que eu tinha em casa. Fotografia também era uma coisa que eu me divertia muito fazendo. Eu amava entrar no Pinterest, salvar várias referências, ir pra algum lugar com as minhas amigas, tirar várias fotos e depois ficar editando, sabe? Até tive aquela época de deixar o Instagram todo de uma cor só, e o meu era todo meio azul, assim, era bem bonitinho, era bem legal de fazer. E quando eu parava pra tirar foto também, eu sempre tirava umas fotos muito boas, eu sempre tive um olhar fotográfico muito bom, e eram sempre fotos muito diferentes, sabe? E hoje em dia, quando eu paro pra tirar foto, eu sinto que é muito difícil inovar. No final do ano passado, eu também comprei uma câmera fotográfica profissional, e tá sendo bem difícil me acostumar com ela, todas as configurações. Eu até fiz um curso rapidinho, mas nada muito profundo. Você só aprende praticando, né? Por isso que eu falo que se eu não tivesse abandonado os meus hobbies, talvez hoje eu não estaria passando por essa fase de aprendizado com uma coisa que eu já gostava lá no passado. O segundo conselho que eu vou dar vai ser: use a internet a seu favor e aprenda coisas que vão ser úteis para o seu futuro. Por exemplo, eu aprendi inglês sozinha na internet. Eu sempre via vídeos de como falar inglês sozinha, como aprender inglês. Depois, quando eu fui tendo um pouco mais de familiaridade, eu comecei a ver vídeos aleatórios que eu já assistiria em português, porém de pessoas americanas. Então, se eu queria ver um vlog, eu assistia o canal da Emma Chamberlain. Eu adorava ver aqueles tipos de vídeo morando em Nova York sozinha aos 20 e pouco. Além de assistir séries e filmes, ouvir músicas em inglês, eu também gostava de assistir o cotidiano das pessoas, no YouTube principalmente, vivendo em inglês. E esse conselho vale para qualquer coisa que você gostaria de aprender. Por exemplo, se você gosta muito de fazer bolos e você quer aprimorar nesse assunto, assista muitos vídeos, aprenda, pratique. Quando você for um pouco mais velha, você pode muito bem usar isso a seu favor. Seja vendendo os bolos que você faz para ganhar uma renda extra, você pode tornar isso seu trabalho principal, sua principal fonte de renda, e você também pode começar a ensinar nas redes sociais, que também seria uma opção de renda. Isso se aplica a qualquer coisa. Por exemplo, a minha tatuadora, ela nunca fez um curso de tatuagem e ela tatua super bem. Eu simplesmente não consigo tatuar uma tatuagem muito grande se não for com ela. Ela aprendeu tudo sozinha no YouTube antes de ela sair da escola. Então, quando ela se formou no ensino médio e ela teve que se inserir no mercado de trabalho, ela não precisou passar pelo ciclo de ir trabalhar em uma empresa, não gostar, depois descobrir com que você poderia trabalhar por conta própria, se aperfeiçoar e depois começar a aplicar. Se você tem alguma coisa que você gosta de fazer agora, quando você é jovem, aperfeiçoe isso, porque isso pode sim te ajudar lá na frente. E o meu conselho bônus é sobre a escolha da sua profissão. Quando eu era mais nova, eu achava que eu ia escolher uma faculdade, entrar nela, me formar e trabalhar com aquilo o resto da vida. E
várias pessoas nos aconselham a não escolher a sua profissão baseando em dinheiro, mas acaba que essa é uma parte muito importante, principalmente quando a gente vem de uma família muito humilde. A gente quer sim crescer na vida e ter sucesso. Muitas das vezes, só o amor pela profissão não vai te manter no mercado de trabalho. Eu mesma, quando eu tava no ensino médio, eu queria ser médica veterinária, porque eu fui levar o cachorro da minha irmã no veterinário e eu reparei que a médica tava usando alguns acessórios muito bonitos, dourados, provavelmente de alguma marca boa, e naquele momento a minha cabeça relacionou com o fato de eu amar animais, com o fato de veterinária ser uma profissão que ganha bem, e aí eu quis fazer veterinária. E o primeiro conflito começou quando eu fui pesquisar sobre a faculdade e eu vi que a maioria delas tinha aula em horário integral. E como a minha família não teria condições de me manter numa faculdade, eu teria que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E seria muito desgastante estar na faculdade em período integral e ainda ter que trabalhar para pagar as contas da faculdade. E mesmo que eu passasse com 100% de desconto, ainda assim teria gastos como transporte, alimentação, os materiais, então não seria fácil. O segundo conflito foi que a nota de corte para entrar numa faculdade veterinária era muito alto e eu estudava em escola pública. A gente não tinha muita preparação para o Enem em si. Então acabou que quando eu saí do ensino médio, eu já não tinha mais tanta vontade de cursar a medicina veterinária pela dificuldade que me traria. Mas depois de alguns anos eu concluí que foi a melhor escolha que eu fiz. Eu não teria a menor condição de assistir um bichinho doente, de ter que passar a informação para a família de que ele não resistiu. Eu tenho agonia de sangue, agulha, ferimentos, eu tenho pavor à cirurgia. Então definitivamente esse não era o melhor curso para mim. E aí, uns 4 anos depois que eu saí do ensino médio, eu comecei a trabalhar fazendo unhas de gel, o que foi uma oportunidade gigantesca na minha vida. A minha condição financeira melhorou muito depois que eu saí do CLT e fui trabalhar para mim mesma, só que obviamente também não foi fácil, eu tive sim os meus desafios, e enquanto eu estava aprendendo a fazer unhas, a minha mãe sempre me dizia: por que você não começa a fazer sobrancelhas também, não faz um curso de sobrancelha, a cliente que vier fazer a unha também pode fazer sobrancelha, você vai ganhar mais dinheiro. Só que nessa época eu pensava que eu precisava me aprimorar em uma coisa primeiro para depois começar outra, o que faz sim muito sentido. Eu também concordo com a frase que quem faz de tudo acaba não fazendo nada, mas hoje em dia eu já tenho um olhar um pouco diferente sobre isso, e eu acho sim que a gente precisa ter mais de uma fonte de renda, mais de uma habilidade que consegue trazer dinheiro pra gente. No meu caso hoje, eu já estou muito especializada nas unhas de gel, então eu não precisaria focar em fazer mais cursos e aprimoramentos, e se em algum momento eu voltar a trabalhar com unhas, eu com certeza vou querer agregar ao meu espaço outros tipos de serviço. Então, enquanto eu tiver lacunas de horários disponíveis, eu tentaria sim oferecer outros tipos de serviços para as minhas clientes. Esses eram os conselhos que eu gostaria de ter escutado quando eu tinha 13 anos. Essa é uma idade que passa muito rápido, mas apesar disso, é uma fase que a gente tem muito tempo disponível, porque mesmo que você estude e trabalhe meio período, muito provavelmente você ainda não é a única responsável por cuidar da casa, pagar as contas, então acaba que você tem sim mais tempo livre, e eu aconselharia usar esse tempo de uma forma inteligente. Deixa pra você sair e curtir a vida ali quando você tiver com uns 16 para 17 anos, mas sempre com muito juízo. E se você que tá assistindo já não tem mais 13 anos, escreve aqui nos comentários o que você aconselharia o seu eu de 13 anos. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Foi isso, tchau!